Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. O sobrevivencialista, em sua base, é aquele cara que se prepara antes das coisas ruins acontecerem, correto? Mas será que a gente está fazendo isso certo? Será que realmente nós vamos ter um problema de alimentos no mundo para 2023? Bom, entenda o seguinte, o melhor termômetro que eu tenho para poder medir o grau de preocupação das pessoas com a questão alimentar está exatamente aqui no canal e nos comentários. Então é muito importante que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e que você coloque as suas opiniões aqui embaixo, ok? Aqui no guia a gente sabe mais ou menos como as pessoas pensam, mas a gente também está recebendo bastante gente que pensa de forma totalmente diferente. E como eu disse, esse é o nosso maior termômetro, é a nossa maior pesquisa para saber o quanto está essa preocupação das pessoas com a questão alimentar para 2023. Curioso, né? Se eu fizer um vídeo aqui mostrando o quanto minha horta está bonitinha ou quanto está ficando adorável o meu quintal, eu não vou receber crítica nenhuma, muito pelo contrário, é capaz de eu ganhar milhares de inscritos, conseguir que o vídeo viralize, que ele vá para qualquer lugar. Mas agora, se eu disser para alguém que eu estou plantando comida porque eu acho que vai faltar, pronto, é um surto coletivo, eu viro o pastor do apocalipse, todo mundo parece que entra num frisson de dizer as coisas porque alguém está plantando comida no quintal. Nós temos até vertentes políticas dizendo que não, jamais, os políticos jamais deixarão faltar comida na sua casa, até picanha você vai ganhar na sua casa. E tem gente que realmente acredita nisso. E são exatamente essas pessoas que acreditam nessas falácias as que vão passar a maior necessidade. Essas são aquelas pessoas que mesmo que você pegue uma situação potencialmente terrível e esfregue na cara delas, elas ainda vão achar que não, que é tudo mentira. Outras querem fontes. E quando você apresenta as fontes, elas ainda duvidam. Essas fontes, por acaso, são toda a mídia global. Nós estamos passando por eventos climáticos onde boa parte do mundo simplesmente perdeu toda a sua colheita. E, inclusive, aqui no Brasil nós tivemos vários problemas. Um deles, por exemplo, é que não compensa mais plantar comida para o povo. Compensa plantar comida para exportação. Uma coisa que está crescendo a cada ano e que nós vamos começar a sentir reflexos agora. E é meio óbvio, para que eu vou plantar feijão para vender barato para o povo, se eu posso plantar soja e vender caro, ganhando em dólar, ganhando em moeda estrangeira? Tudo isso está sintetizando uma crise que vai começar muito em breve, já em 2023, e que está sendo amplamente noticiada no mundo inteiro. No mundo inteiro se fala do problema dos alimentos, inclusive com vários países já entrando em colapso por conta disso. São uma soma de fatores como a guerra, por exemplo, os grãos básicos que estão faltando, condições climáticas na América do Norte, na Ásia, inclusive na área da guerra lá na Rússia. Enfim, está tudo meio que colapsando ao mesmo tempo, formando uma tal de tempestade perfeita, onde vários países e várias pessoas vão sentir uma imensa necessidade de ter comida, de se alimentar de forma básica. Porque ou essa comida vai estar extremamente cara e você não vai poder ter acesso, ou ela simplesmente vai faltar mesmo. E para muita gente, quando começa a olhar os mercados, já está percebendo que muitas marcas e aquela grande variedade já deu uma desaparecida do mercado. Sabe outra coisa que mostra isso para você? Os superprocessados. Superprocessados são alimentos que têm nas suas receitas uma cacetada de coisa. Até onde eu sei, pão é feito com água, sal e farinha. Se você for comprar um pão no mercado, por exemplo, um pão de forma, um desses superprocessados que vem da indústria, você vai perceber que a bula desse pão, eu disse bula, é até maior que uma bula de remédio, de tanta coisa que tem lá dentro. E sabe como você percebe isso? Essa bula, essa receita, os ingredientes desses superprocessados têm a sua bula muito aumentada. Tá entrando muita coisa ali. Se você pegar o pão de um ano atrás, por exemplo, você vai ver que não tinha cevada e outras cascas de não sei o que dentro daquilo lá, e agora tem. Por quê? Eles estão usando isso para poder preencher o vazio ali dentro do produto que eles estão tendo com outros grãos e tentar manter o preço do jeito que está. Isso é um reflexo dessa crise alimentar que nós estamos vivendo agora.
Então esse grupo de pessoas parece que tem uma imensa preguiça de fazer uma simples pesquisa no Google e ler como está o cenário dos alimentos global. Ou são pessoas que estão com recursos de sobra e que não estão preocupadas com o preço que as coisas vão ficar de agora em diante. Infelizmente eu não estou desse grupo. Eu estou no grupo que precisa baratear alimentos. E nós chegamos no meu grupo, no grupo das pessoas que já entenderam que vai ter uma crise, no grupo de pessoas que entendeu e já viu que essa crise não é uma fake news, que ela é global e vai afetar todo mundo e que precisa baratear o alimento das suas casas. Não só baratear, essas pessoas também querem ter o alimento dentro de casa, por caso de alguma coisa acontecer e ele faltar no mercado, e simplesmente poder também comer melhor, porque quando você planta seu alimento, você também se alimenta melhor, você se alimenta de orgânicos, que por acaso são as categorias mais caras que você encontra no mercado. Sem contar que é um trabalho extremamente gratificante, você ir lá e colher aquilo que você plantou com as suas mãos. É seu trabalho, é algo que ninguém tira de você. Quem planta usa sazonalidade só para poder obter alimentos melhores em determinados pontos da estação. E não para ficar contando o preço que sai do mercado e ficar viralizando nas redes porque o tomate chegou a 15 reais, porque a cenoura fez não sei o que, porque a batata não sei o que lá. Não. Quem planta tem o privilégio de usar a sazonalidade só para poder ter colheitas melhores. Pois é, quem planta também tem certeza que seus produtos são orgânicos e não só um golpe do mercado. Vão dizer tudo para você, vão dizer que a água que vai naquela alface é limpa, que aquele brócolis foi tratado, sei lá, com flores de unicórnios especiais só para poder aumentar o preço para você e você se sentir melhor na hora que você come. Mas quando você passa o dedo no tomate, você percebe que sai até um pó branco dele de tanto veneno que tem lá. A única forma que você tem de ter certeza que seus alimentos são realmente orgânicos e fazem bem para a sua saúde, para a sua família, é plantando. Mas só isso não é um argumento que baste, porque talvez isso seja só um argumento de um bicho grilo abraçador de árvore querendo se justificar porque está metendo a mão na terra. Deus me livre por a mão na terra. É assim que pensam muitas pessoas que acabam caindo nesse tipo de conteúdo. Nós chegamos aqui no Forte, que é o nosso projeto de sustentabilidade, é uma marca muito legal. Nós já estamos há pelo menos um ano sem sequer pisar na parte de frutas, legumes e verduras do mercado. Isso representa uma economia gigantesca aqui para a nossa família e principalmente uma garantia de que não vai faltar comida. E a gente não está falando para você ir plantar para vender para alguém não e fazer uma grana, porque muita gente daqui do nosso segmento está fazendo isso com o que sobra dentro de casa e está ganhando dinheiro. A gente não está dizendo isso, a gente só está dizendo para você que a crise está aí, que o mundo vai piorar bastante para 2023 e que chegou a hora de você, se quiser ter garantias reais, você meter a mão na terra e começar a fazer o seu cultivo. Nós não somos os malucos paranoicos do fim do mundo. Nós somos pessoas que já viram na realidade do mundo atual o que está para acontecer e a gente só está se prevenindo antes que isso aconteça. Sabe, uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é adote um velho. Vai lá e pergunta para um idoso da tua família como era no tempo dele, como as coisas funcionavam no tempo dele. Era uma época onde as casas tinham despensa, onde as pessoas mantinham sim um estoque de emergência lá, até porque não dava para sair para comprar toda semana, não dava para buscar toda hora. Essas pessoas sabiam como a coisa funcionava e elas mantinham seus estoques lá. Atualmente, todo mundo decide que é muito melhor confiar no mercado, confiar na torneira, confiar até em político que ele vai dar comida para você se caso alguma coisa der errado. Não vai, não vai. Você corre uma grande chance se confiar só no destino, no político ou no que está aparecendo na televisão, o seu supermercado de confiança. Na hora que você realmente só confiar nisso, é nessa hora que você vai se ferrar. Essa aqui vai para o pessoal que já está há mais tempo aqui no canal. Tá aqui o nosso projeto, ó, em andamento. A gente não para nem no meio das chuvas e da tempestade, vai fazendo um pouquinho por dia. Mas nós vamos montar uma estufa que vai permitir que a gente cultive até se o clima ficar bem peludo, se o clima ficar muito ruim. A ideia é criar uma área de cultivo onde a gente possa ter comida garantida.
independente dos efeitos climáticos. Eu, se fosse você, eu já me inscrevia no canal, ativava o sininho para receber todas as notificações, porque essa horta aqui a gente vai fazer junto, nós vamos produzir comida juntos. No momento, a gente está montando só a estrutura dela, tá? Colocando as vigas, fazendo canteiro e tudo mais. Mas em breve, nós vamos fazer vários vídeos mostrando para você como você também planta aí na sua casa. Então se inscreve aí, deixa suas opiniões e diz o que você acha. É fake news ou é verdade que vai faltar comida em 2023? Chega de preguiça, levanta a bunda do sofá. O seu destino e a sobrevivência da sua família é você que faz com as suas mãos e não na confiança de outras pessoas. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente e esse foi um checkmate diferente para vocês. Um checkmate com mão na massa. Bora lá!